nosso módulo 2. Nós já falamos do porquê da EBF, como engajar a igreja, como escolher a liderança para esta EBF. Já falamos o que é a EBF. Agora nós vamos falar um pouco da estrutura e das equipes necessárias, ok? Nós temos atualmente muitas editoras que já fazem EBFs prontas, né? Que já vai ter lá o teu caderno, o teu objetivo geral, as lições modulares, todo o material gráfico pronto, as lições de classe. Então, vários modelos. A gente conhece bastante editoras que têm materiais bem interessantes. O que a gente precisa tomar cuidado com a linha teológica deste material, né? O mais importante para a gente na EBF é falar de Jesus puro e simples. Então, que teologia essa EBF está apresentando para minha criança é a parte que a gente tem que se preocupar mais. Depois você vai olhar a questão gráfica, a questão estrutural, várias editoras estão trabalhando com isso. Uma que é fantástica, que eu acho que eu conheço várias, mas atualmente na minha cabeça é a melhor, é a nossa editora. A Casa Editora Presbiteriana tem feito e já tem aí uns 8 anos, 7 anos de EBFs bárbaras, modernas, com temas atuais, sistema gráfico bárbaro, musicalidade legal, oficinas muito bem feitas. As EBFs da nossa editora estão fantásticas mesmo. Mas eu tenho tomado uma linha, tenho uns 5 anos, de escrever as nossas próprias EBFs, e agora eu estou falando para o nosso público de Nova Canaã, porque eu vi algumas necessidades específicas da nossa comunidade, né, das nossas crianças. Então eu preferi tratar com as EBFs, que é o tempo que a gente tem. Mas ainda, certamente, nós vamos retomar as nossas da nossa editora, que são fantásticas. Como uma EBF funciona, Adriana? Primeiro, a gente sabe o objetivo. Qual é o meu objetivo geral? O que eu quero? Ao final desta EBF, eu quero que a minha criança entenda Jesus como Salvador. Quero que a criança entenda que Deus é o Criador e o mantenedor da história. Eu quero que a minha criança... Então, dependendo do seu objetivo geral, você vai estruturar a sua lição e escolher o tema bíblico, né? Enfim. Então, partindo da história bíblica, a gente esmiuça os módulos. Como ela é dividida? Então, fiz um rascunho aqui. A gente tem um tema principal. Então, toda EBF ela tem um nome. A nossa deste ano é Apocalipse, o capítulo final, justamente para chamar essa curiosidade, uma pitada de medo que as crianças têm, que é exatamente o nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral é: não temas, o Messias chegou e o Messias voltará. Esse é o nosso objetivo geral, né? Criança não precisa ter medo, Jesus já veio, foi prometido, veio e voltará para te buscar. Por isso da palavra Apocalipse que traz tanto receio para as crianças, né? Mas uma EBF, no geral, como ela é definida? Tema, depois a gente tem um versículo, que é o mesmo versículo que a gente repete todos os dias, que é a verdade bíblica que vai ficar gravada. A gente tem que ter uma data, lógico, sempre acontecendo no mesmo horário. Com uma observação, as férias escolares, você deve saber que as escolas particulares têm férias diferentes das escolas municipais, que têm férias diferentes das escolas estaduais. Elas se cruzam em algum momento, mas o período de férias é diferente. Então, observar aí na sua região. A faixa etária, ok, nós estamos preparados para receber que tipo de criança, qual a idade? Bebês a gente consegue atender ou nós vamos fazer de 5 a 12 anos? Não, nós queremos de 8 a 12 anos. O que você tem preparado para as crianças? A equipe, quantas pessoas você tem nessa equipe? E aqui é muito importante, chame os mais novos, chame a UPA para participar, é um momento de treinamento em serviço. Olha aqui, servir é isso aqui. Então, quem que você tem disponível aí na sua mão nessas datas de dias de semana para te ajudar? Importante também o orçamento, a gente conta com as doações. Algumas igrejas já têm uma verba específica para a EBF, que é muito legal, porque você já sabe ali mais ou menos por onde pode caminhar. E a divulgação, ok? Então, e na EBF, na aula mesmo, que geralmente a estrutura é o seguinte: a gente abre geralmente no templo, é onde a história principal é contada de uma forma lúdica. Então, por exemplo, oração, boas-vindas, versículo para decorar, uma história paralela, ou com fantoches ou com algum teatro, que leva para o problema que a história bíblica vai resolver.
e fazer essa aplicação. E depois versículo tema novamente e divisão para salas. Nas salas, ultimamente nós temos feito pequenos grupos acontecendo ao mesmo tempo. Então, divido por idades, que eu acho que é mais simples para as equipes que estão coordenando. Então, de 4 a 7 anos a equipe vai ser a equipe verde, de 8 a 10 vai ser a equipe azul, de 10 a 12 a equipe roxa. Cada equipe está numa sala fazendo uma coisa e de 30 em 30 minutos eles trocam. Então, por exemplo, este ano nós vamos fazer 3 momentos de oficina. Abertura, 1 hora de abertura, oração, história bíblica, aplicação, 1 hora, verdade bíblica. Depois essas salas vão fazer atividades de fixação e reflexão sobre a verdade bíblica. Nenhuma brincadeira isolada, tudo é com o propósito do objetivo geral, que neste momento é apresentar que Deus criou o mundo, Cristo veio e voltará para nos buscar. Então, tudo vai acontecer nesse sentido do objetivo geral. Então, enquanto as crianças estão aqui, por exemplo, fazendo um circuito com um soldado de verdade que vem, relembrando que a nossa vida vai ser uma luta aqui, mas que quando Cristo voltar nós vamos descansar na eternidade. Uma outra sala está aqui fazendo uma atividade artesanal com argila, porque Deus moldou o homem do pó, por exemplo. E numa outra sala eles vão estar confeitando um cupcake que eles vão comer na hora do lanche, por exemplo, relembrando que o amor de Deus é doce, por exemplo. Essa atividade sempre uma ligado à outra e sempre repetindo versículo e repetindo tema, tudo tem que ter a ver uma coisa com a outra. Tocou o sinal, 20 minutos, troca. 20 minutos troca, depois todos juntos fazem o lanche. A lembrancinha do dia vai ser algo que lembre o versículo para eles em casa, como se eles estivessem levando parte da EBF para casa. E um cuidado essencial à saída das crianças. A criança que veio acompanhada, ela só volta acompanhada. E aí aqueles que trouxeram vizinhos, aí a gente conta com os irmãos, aquela irmã da rua que vem e traz todo mundo, irmã, por favor, alguém ajuda no deslocamento, é todo um cuidado. Lembre, aqui as crianças estão vulneráveis e estão sob a nossa responsabilidade. É um dos momentos mais tensos, é o momento de saída, até para evitar correria, que ninguém se machuque nessa hora de que a gente acaba baixando a guarda para irmos embora. Falando um pouco das equipes que nós precisamos organizar. Vamos lá. A equipe de oração é fundamental. Meses antes, reúna uma equipe de irmãos para intercederem por motivos específicos da EBF. O quanto antes, melhor. Com horários para orar, para a gente buscar a vontade de Deus. Equipe de recepção e inscrição, que são as primeiras pessoas que as crianças vão receber na porta da igreja. Para que a criança tenha um crachá, para que a gente trate a criança pelo crachá. Se possível, pegar o número, se a criança se sentir confortável, se tiver com um adulto acompanhando melhor, aí toda a pergunta direcionada para o adulto. Você quer deixar o seu endereço, podemos te enviar um WhatsApp com uma mensagem da nossa igreja, tudo com a permissão do adulto. Se a criança estiver desacompanhada, é melhor pegar só um nome e entregar uma carta de apresentação para, olha, entregue isso aqui para o seu pai, ao invés de pegar os dados, por conta da proteção de dados. Recebeu, coloca o nome, entrega o material da igreja para ela levar para os pais em casa e entrou. Faz-se uma chamada para que tenha um controle de quantas crianças entraram, quantas crianças precisam sair e qual é a previsão para o dia seguinte. Algo que essa equipe vai cuidar também é da chamada dos crachás novos, dos crachás perdidos, dos crachás dos voluntários. Todos os irmãos que vão servir no dia, os servidores, devem estar identificados para que as crianças que não conhecem a igreja entendam quem ela pode buscar ajuda. Então, um crachá, olha, eu sou a tia Adriana, eu sou dessa igreja, no que eu posso te ajudar? Para que a criança saiba quem procurar se precisar, ok? Essa equipe também orienta visitantes o que vai acontecer, onde é para entrar, e onde é o banheiro, onde bebe água, ok? Inclusive os adultos que vêm junto com as crianças, que é um cuidado especial. Se puder ter uma equipe de recepção e de acompanhamento só para os adultos visitantes, seria fantástico, pensando na intencionalidade das amizades e dos vínculos. A gente precisa de uma equipe de música, que saibam das músicas antes, que a música seja para
levantar, para relembrar a verdade bíblica, sendo que a música aqui, a letra, a música, a melodia é serva da letra. A letra é mais importante. O que essas crianças estão cantando? E às vezes quando a gente trabalha com crianças, a gente cai no erro de querer só músicas de pular, de levantar e esquece da teologia da música. O mais importante da música é a teologia que ela traz. Ela ajuda a memorizar. Se possível, escreva uma música numa melodia simples para memorizar o versículo que vai ser memorizado no dia. Escreva uma música sobre a verdade que vai ser cantada. A nossa editora, quando faz a EBF, já tem uma música tema bem interessante sobre as lições que vão ser apresentadas. Cuidado com a escolha da música. Equipe de teatro e personagens, uma outra equipe que vai fazer a história paralela, gente que fale alto, gente que consiga ensaiar antes. Evite o improviso, irmãos. As crianças se encantam com teatro e bonecos, por exemplo, de fantoche. E pensando em algumas realidades locais, as crianças têm tão pouco acesso a esse tipo de cultura que seria tão interessante, uma memória tão importante que elas vejam esse carinho, desse preparo de uma equipe de teatro, um teatro bem elaborado, com figurino, com cenário, para que essa história paralela traga uma curiosidade intensa. Como ela vai resolver esse problema que ela trouxe? E aí a verdade bíblica resolve isso. Os professores, qual é a função dos professores? Preparar a lição de dentro da igreja, a lição bíblica, e aí a gente vai relembrar que como você está recebendo um público que não está acostumado a ficar ouvindo um sermão por 30 minutos, 1 hora, é um público diferente, a história tem que ser bem contada, lúdica, mas o mais importante eles têm que entender que a história é da Bíblia. Às vezes a gente usa tantas coisas para contar a história e esquece de mostrar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Eu não estou tirando essa história da minha cabeça, não é uma história de faz de conta, é da Bíblia, a palavra de Deus. E apresentar a história de diversas formas, vocês são bons nisso, mas a partir da perspectiva da Bíblia, para que ela entenda. E os demais professores nas classes, né? Fazendo as atividades, orientando, conduzindo, conversas intencionais, evangelísticas na hora das atividades, quanto dúvida cristã. Neste momento é o nosso momento de sermos conselheiros daquelas crianças, né? Evite coisas muito longas, muito grandes, linguagem difícil, evangeliquez, evite comparação entre as crianças, evite. O que a gente tem que fazer então? Escutar, demonstre amor, seja exemplo. Algo importante, nós não somos professores, quem é pedagogo aqui, neste momento nós não somos professores, nós somos pedagogos. Neste momento eu sou uma irmã mais velha, cristã, transmitindo a mensagem para o meu irmão. Então, fuja um pouquinho desse modelo sala de aula na hora da contação de história. Equipe de recreação. Poxa, equipe de recreação é aquela que vai fazer uma brincadeira que vai lembrar as verdades bíblicas. E cuidado para que ninguém se machuque, mas abuse da diversão. Isso é muito importante. Equipe de lanche, a sua função, fazer os lanches com toda higiene, todo cuidado. E aí, ajudando aí a liderança a ver questões de alergias, de intolerância, para tomar cuidado com isso, na medida do possível, uma alimentação mais saudável, mas que também respeite um pouco esse gosto infantil, né? Tenha água disponível o tempo inteiro. Tá? Decoração. Nós temos irmãs abençoadíssimas nessa área nas igrejas, né? Criativas. Abuse da criatividade. A EBF é um momento em que a gente pode abusar da criatividade, mas com muito cuidado, para que nada fale mais alto do que a verdade de Deus. A decoração inteira deve apontar para a verdade de Deus. Não perca os olhos do objetivo. Qual é o objetivo dessa EBF? E, ok, fizemos tudo isso. Uma equipe que é essencial é a equipe de evangelização. Quando a gente conta história no EBF, quando a criança entende que ela precisa ter uma mudança de vida, a gente vai ter aquela fala: se você precisar conversar depois, pode me procurar ou alguma das minhas amigas. E aí você apresenta as irmãs nesse momento, porque a liderança pode estar ocupada. Nós estamos aqui para te aconselhar.
E é nesse momento que as crianças que se sentiram tocadas com a pregação da palavra vão te procurar para entender o que aconteceu. E o que a gente tem que fazer, equipe de evangelização? Falar do amor de Deus, puro e simples. Explicar o pecado, explicar que Jesus é nosso Salvador. Convidar essa criança a entregar a sua vida e entender que o Espírito Santo está abrindo os olhos do coração dela para que ela veja o pecado e ela se reconheça como filho de Deus. E ore com ela. E depois faça o acompanhamento, mas a gente vai falar de pós-EBF no próximo vídeo. Cuidados importantes, vulnerabilidade do corpinho, muito cuidado, neste momento eles estão institucionalmente, nós somos responsáveis por eles, cuidado, todo cuidado é pouco, quanto mais adulto para observar e tomar um cuidado melhor, ok? E cuidado com os adultos que você coloca, só os de extrema confiança. Cuidado no controle de entradas e saídas. Então, nesse vídeo nós falamos da estrutura geral de uma forma muito rápida e das equipes que devemos ter. Vamos relembrar? Professores, recepção, música, recreação, teatro, personagens, alimentação. E eu vou acrescentar aqui uma outra equipe, a decoração. Eu vou acrescentar a equipe de apoio geral, que é aquela que vai estar atenta a qualquer água no chão. Derramou água, é hora de secar para ninguém escorregar, que vai estar atenta à confusão no banheiro, que vai estar atenta à limpeza após o lanche, às salas, se acabou o papel, se acabou o lápis, é aquela equipe de incêndio, são os bombeiros de apagar o incêndio. Precisamos de irmãos e irmãs muito dispostos na equipe de apagar os incêndios. Que Deus abençoe e até o próximo módulo.